Olá, pessoal! Sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 14ª questão do município de Marília, ano de 2021, da Banca VUNESP. É uma questão sobre exames complementares, envolvendo as técnicas de citologia exfoliativa e biópsia. Bora lá resolver essa questão! Pessoal, o que dizia essa questão? Em relação aos exames complementares indicados para auxiliar o diagnóstico de lesões bucais, assinale a alternativa que apresenta informação correta. A. O material colhido para a citologia exfoliativa convencional deve ser depositado sobre uma lâmina de vidro para microscopia e fixado utilizando-se formol a 40%. B. O material removido para a biópsia deve ser introduzido em frasco contendo álcool, com volume do líquido fixador de pelo menos o dobro do volume da peça. C. O resultado nosológico da biópsia apresenta a descrição do quadro histológico sem identificar ou classificar uma determinada lesão. D. A coleta e o transporte dos espécimes da técnica de citologia exfoliativa em base líquida são feitos através de uma escova de cerdas macias, disposta em forma cônica, que, em seguida, é mergulhada em um líquido preservador à base de metanol. Letra E. A técnica de biópsia por congelação transoperatória requer que o material removido seja processado, congelado por pulverização de cloreto de sódio resfriado imediatamente pelo patologista. Meus queridos, aproveita o momento, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vem comigo para resolver essa questão. Pessoal, o que ele quer saber aqui? Ele traz um monte de informações. Ele fala de citologia exfoliativa convencional, de biópsia convencional, de resultado nosológico da biópsia, de citologia exfoliativa em base líquida e de biópsia por congelação transoperatória. Uau, essa questão foi de matar, né? Vem comigo. Quando a gente fala de citologia exfoliativa, o que tem que ficar claro em mente? Que na citologia exfoliativa convencional, a gente tem a raspagem da superfície da lesão com uma escova ou com uma espátula e depois isso vai ser esfregado lá na superfície da lâmina. Quando a gente fala de citologia exfoliativa em base líquida, na verdade, o começo e o final é a mesma coisa, só que aí a gente não usa espátula, a gente tem que usar sempre essa escovinha cônica. Mas no meio do processo, a gente vai ter algumas etapas a mais, tá? Entre o momento que você raspa a superfície da lesão e o momento que você esfrega lá na lâmina, o que a gente vai ter? Você vai mergulhar aquela escovinha que você raspou na superfície da lesão em um líquido à base de metanol. Depois, isso vai para uma centrífuga, para um aparelho. Vai sofrer uma centrifugação para promover a homogeneização daquele material, remover artefatos. Depois vai passar por um processo de filtragem. E aí, esse material final é que vai ser esfregado lá na lâmina. A citologia exfoliativa em base líquida, ela veio para corrigir alguns problemas da citologia exfoliativa convencional, como, por exemplo, fazer a homogeneização desse material coletado, remover artefatos, melhorar a qualidade desse material, e ela consegue isso. Só que ela é uma técnica mais onerosa, porque a gente precisa de uma centrífuga, por exemplo, demora mais tempo, porque tem mais etapas. Então, essas são as principais diferenças da citologia exfoliativa convencional para a citologia exfoliativa em base líquida. O começo e o final é igual, no meio é que foram inseridas algumas etapas a mais. Ok? É isso que a gente tem que ter na cabeça quando fala dessas duas técnicas. Quando a gente fala de citologia exfoliativa e de biópsia em relação ao fixador, tem que ficar muito claro em mente que na citologia exfoliativa a gente usa álcool 95% e na biópsia a gente usa formol tamponado a 10%. E aí os protocolos, a literatura traz pra gente que esse líquido ele deve ser 10 vezes maior do que o material da biópsia, do que a peça. E quando a gente fala de biópsia por congelação transoperatória, o próprio nome já diz, transoperatória é que a análise do material coletado vai ser feito durante a cirurgia pelo patologista para guiar esse cirurgião se ele vai, por exemplo, remover um nódulo ou não. Um exemplo comum é durante a cirurgia para remoção de câncer de mama, que o cirurgião quer saber se aquele nódulo linfático contém células cancerígenas ou não. Ele faz a coleta do material,
manda para o patologista vai avaliar por esse método de biópsia por congelação e vai trazer o resultado para esse cirurgião. Aí ele vai falar, não contém célula cancerígena, o cirurgião vai preservar, terminar a cirurgia dele. Tem célula cancerígena nesse nódulo, vai fazer a remoção do nódulo e finalizar a cirurgia, ok? Basicamente é isso que é biópsia por congelação transoperatória. E como ela é feita? O material é coletado, é feito um congelamento num aparelho chamado criostato, e aí vai chegar numa temperatura de menos 20 a menos 35 graus Celsius. Essa peça ela vai ser cortada em pequenas fatias e feita uma visualização microscópica. É isso que a gente tem que ter em mente quando fala de biópsia por congelação transoperatória. Mais um ponto ainda antes da gente resolver a questão. Ele falava de resultados de exame. A gente precisa saber o que é resultado de exame descritivo e o que é resultado de exame nosológico. O descritivo é quando o patologista apenas descreve as estruturas que ele está enxergando ali, sejam elas normais ou patológicas. Já no resultado de exame nosológico, ele é muito mais conclusivo, porque o patologista consegue identificar e classificar aquelas estruturas que ele descreveu. Então, ele vai conseguir reconhecer a doença. Então, a gente tem que lembrar que o resultado nosológico é muito mais completo e conclusivo do que aquele mero resultado descritivo. Voltando para a nossa questão, então, aqui. O que a gente tem? Na letra A, ele vai falar de citologia esfoliativa convencional e vai falar que vai fixar com formol a 40%. Não é, né? A biópsia, que é fixada com formol tamponado 10%, e na citologia esfoliativa é fixado com álcool 95%. Então, tá errada essa questão. Na letra B, ele vai falar que na biópsia é introduzido em um frasco contendo álcool e o volume desse líquido fixador é o dobro do volume da peça. Aí os protocolos vão falar para a gente que, no caso de biópsia, é formol a 10%, formol tamponado a 10%, e o volume é 10 vezes o tamanho da peça. Aí eles chegam a dizer que se a peça for muito grande, tem que pelo menos cobrir a peça, mas via de regra eles vão dizer que a quantidade de líquido fixador tem que ser 10 vezes o tamanho da peça. E aí ele vai falar do resultado nosológico da biópsia, que apresenta a descrição do quadro histológico sem identificar ou classificar. Não, no nosológico ele vai conseguir, além de descrever, identificar, classificar e reconhecer a doença. Ele é muito mais conclusivo. Então, esse é o resultado descritivo, não é o nosológico. Vamos para a letra E. Aqui ele vai falar da biópsia por congelação transoperatória. E ele vai dizer o quê? Que é congelado por pulverização de cloreto de sódio resfriado. Na verdade, esse congelamento é feito por um equipamento que é o criostato, tá? Por isso que essa alternativa está incorreta. E aí a gente chega na resposta da nossa questão, que ele vai falar sobre a citologia esfoliativa em base líquida, que é feita através de uma escova de cerdas macias, disposta em forma cônica, que em seguida é mergulhada em um líquido preservador à base de metanol. É a resposta correta da nossa questão, pessoal. Espero que você tenha acertado, espero que você tenha compreendido esse conteúdo e agradeço novamente a sua companhia aqui comigo. Te vejo numa próxima questão. Tchau!